Muito bom dia a todos e todas. Peço licença para cumprimentar essa longa mesa na pessoa de Magali Mendes, promotora legal popular, que personifica muito do que a gente acredita com a sua luta. Cumprimento a senhora. Vamos lá. Eu me preparei para 15, disseram que é 10, eu vou cortando. Sou Gabriela Jardon, sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça aqui do DF, agora já há mais de 20 anos, e também orgulhosa membra da JD, Associação das Juízes e Juízes para a Democracia. Começo minha fala modesta e curta, né? Porque, se não for boa, pelo menos é curta, como dizia Machado de Assis a respeito da superioridade que ele atribuía aos contos em relação aos romances. Com isso, trago para o debate sobre a democratização do acesso à justiça, a JD, a partir dessa poderosa isca que lançaram. Qual o sistema de justiça que queremos? Qual o sistema de justiça que queremos? Democracia, acesso à justiça, o que tem a ver com isso que queremos, que sabemos que queremos, mas que ainda precisamos elaborar de novo, não só para conseguir nomear melhor, mas especialmente para conseguir avançar. Vai aqui mais uma tentativa, condenada, como todas as tentativas em relação a utopias, a mal decolar e já cair, mas quem sabe se ao cair não cai um pouquinho, ligeiramente num lugar diferente, ligeiramente num lugar à frente. O professor José Geraldo de Souza Júnior, que dispensa apresentações, tem uma fala maravilhosa sobre acesso à justiça. Quando ele fala sobre o assunto em suas aulas, costuma começar se antecipando, ou como os jovens dizem hoje em dia, lacrando. Ele diz sobre acesso à justiça que a gente vem fazendo a pergunta errada. Não é exatamente ter mais acesso à justiça, mas antes saber a que justiça se quer ter mais acesso. O giro que o professor nos provoca com essa pergunta, se não é epistemológico, com certeza é metodológico, é certeiro, e eu posso provar. Olha só. O Justiça em Números de 2025, que acabou de sair agora em setembro, para quem não sabe, uma publicação anual que existe desde 2004 do CNJ, que tenta traduzir em números a anatomia do sistema de justiça, anunciou com todas as letras: nunca se teve um ano tão produtivo como 2024. Primeiro, um recorde de ajuizamentos de ações. Foi o maior pico de casos novos de toda a série histórica. 2,5 milhões a mais de processo nos escaninhos dos juízes e juízas brasileiras, que hoje, graças a Deus, são eletrônicos, senão, literalmente, não sei se aguentaria esse peso todo. Segundo, um recorde de trabalho. As sentenças e decisões expedidas em 24 foram 28,2% mais numerosas que em 23, feito responsável pela maior redução de acervo que já se teve no Brasil. 4,5 milhões de processos jogados na lixeira, eletrônica também, o planeta agradece. Contudo, uma outra pesquisa do CNJ, recente, de 23, Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro, trouxe péssimas notícias. E aqui também vou bater um pouquinho nos magistrados, viu, Rafael? Igual você, mas é com carinho. 73,3% dos cidadãos e cidadãs que já usaram os tribunais se dizem insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o serviço que receberam. E aqui anoto que o percentual de muito insatisfeitos é praticamente igual ao de satisfeitos. Os advogados e advogadas chegam ao espantosíssimo índice de 91,18% de insatisfação com o Poder Judiciário, seguido dos membros e membras do MP, que somaram 76,14%, e os defensores públicos, 67,01%. Houston, we got a problem. Big problem. O acesso à justiça formal, isto é, mais gente no Brasil conseguindo judicializar suas questões, seus problemas, está crescendo, e isso é excelente, muito embora, claro, que sendo sempre bastante discutível se com ganhos reais de justiça. Mas os números estão aí, são inegáveis. Hoje, mais processos conseguem chegar aos tribunais e ainda mais processos conseguem sair. As barreiras clássicas lá de Mauro Capelletti e Brian Garf, assistência judiciária, custas judiciais, distâncias, complexidades procedimentais, em 2025, no Brasil, podem ter se afrouxado um pouco. Mas para quê? A que justiça o povo brasileiro está tendo mau acesso? Como vimos,
a uma justiça cuja maioria esmagadora dos que dela se valem ou nela trabalham se dizem insatisfeitos e insatisfeitas. E aqui aproveito já ter citado Capelletti e Garfi para voltar com eles para duas citações talvez bastante oportunas. Primeira, aspas, reformas destinadas a eliminar uma ou outra barreira ao acesso podem, ao mesmo tempo, fazer surgir outras. Fecha aspas. Que reformas judiciárias vimos fazendo? As reformas judiciárias do neoliberalismo, financiadas a partir dos anos 80 pelos bancos internacionais, que são orientadas quase que exclusivamente pela ideia de celeridade e estabilidade para que a justiça não atrapalhe muito? Celeridade e estabilidade são objetivos excelentes, mas jamais podem ser um fim em si mesmos. Segunda, aspas, é preciso que se reconheça que as reformas judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as reformas políticas e sociais. A partir dessa segunda observação, volta ao que dizíamos sobre a insatisfação reinante com a justiça. Insatisfação em relação a exatamente o quê? Muitas coisas, mas ouso dizer, todas elas tendo como ponto nevrálgico uma só, a democracia. Reforma judicial e processual. Me perdi aqui. Não substitui reforma política e social. 2, 3. Uma justiça... Me perdi mesmo, gente, eu numerei errado. Só um instantinho. Completamente errado. Bom, eu vou pegar no meu celular que eu tenho aqui. Eu me localizo de novo, me desculpem. Certo. Então, muitas coisas ouço dizer sobre a insatisfação, que tem ponto nevrálgico a democracia. Reforma judicial e processual não substitui reforma política e social. Para mudar a justiça, ela tem que se deixar entranhar do que o político e o social podem ter de mais fino, a democracia. A justiça, a que se quer ter mais acesso, é uma justiça mais democrática, conceito que precisa de afunilamento, assim como todas as suas variantes, democracia, democratização, pois fazem parte dessas palavras já quase nada de tão gastas e empregadas, muitas vezes para coisas diametralmente opostas. Basta dizer que a ditadura norte-coreana recebe o nome oficial de República Popular Democrática da Coreia. De forma muito específica, aqui para essa fala, delimito a expressão justiça democrática a partir do duplo que é possível dela extrair, isto é, a justiça democrática como a justiça democratizada e justiça democrática também como a justiça que democratiza. E o que seriam essas duas? Uma justiça democratizada é, por exemplo, uma justiça cujos cargos são ocupados por seleções com políticas de cotas. O Fábio disse aí. Essa é a proposta, antes disso, fala do Fábio. Essa é a proposta número 1 das 17 propostas que a coalizão que a Tereza fez referência propuseram. Eu acrescentaria, nessa proposta, se pede, eu não vou ler ela para ganhar tempo, mas a adoção de cotas de gênero, raciais e para pessoas com deficiências. Mas eu acrescentaria, por minha conta e risco, outras cotas também, como a renda familiar e pessoas transgêneras, porque se tem uma coisa que não dá para ser com a democracia, é seletivo. A composição do judiciário e de todo o sistema no geral precisa se democratizar, no sentido de contar com operadores e operadoras as mais diversas e diversos possíveis. As experiências humanas são distintas, radicalmente distintas, muitas vezes, a partir da identidade de cada um, cada uma. Um sistema que se avoca à função de tratar e julgar as experiências humanas que se problematizaram, para ser de fato legítimo, precisa se construir dentro de uma forma vária, plural. Mas não, o sistema de justiça em pleno 25 ainda é heteronormativo, classista, branco, masculino, proprietário e cristão. O déficit democrático do sistema de justiça é estrutural, tanto quanto o déficit democrático do país é estrutural, em qualquer campo, em qualquer época, de qualquer forma que a gente seccionar a sociedade brasileira, o classismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, o etarismo, o capacitismo vão aparecer. Parcelas imensas da população continuam a ser excluídas do poder
poder, como não mente a demografia. O Fábio falou e eu vou repetir. 1,8% dos juízes e juízas são pretos e pardas. Mesmo quando a gente soma com os pardos e pardas, não chegamos a 15%. As mulheres são 39% da magistratura no geral, na verdade, 25% na segunda instância e 15% nos tribunais superiores. Se somos 51% da população, para onde vão parar esses 12%? Arrisco dizer, e agora ainda mais por minha conta e risco, que vão para o saco da misoginia, do machismo, da divisão sexual do trabalho doméstico. Por isso, tão bem-vinda, e claro que com muitos protestos, inclusive descarados descumprimentos, a Resolução 525, de 23 do CNJ, que instituiu a obrigatoriedade de listas exclusivas de mulheres para ascensão à segunda instância. Uma justiça democratizada é uma justiça que inclui assento para os representantes populares em órgãos como o CNJ e o CNMP, que institui ouvidorias externas em suas instituições, em que ministros e ministras têm mandato ilimitado, em que haja políticas públicas para o fortalecimento da advocacia popular e das defensorias públicas, que passe a contar com outra LOMAN, a Lei Nacional da Magistratura, que não é vigente, obra da ditadura militar, uma justiça na qual os orçamentos dos órgãos, é uma justiça também que os orçamentos dos órgãos são participativos. Todos esses são as propostas 3, 4, 5, 7, 8, 13 e 14 desse documento aqui. Estão pedindo para eu terminar, então eu vou cortar tudo e vou só para o último parágrafo, em respeito ao tempo. Tinha muita coisa. Agora, a última coisinha. Para finalizar, uma pequena história contada por um escritor americano já falecido, que eu adoro, David Foster Wallace. Ele falou isso numa universidade de formatura americana, uma cerimônia de formatura de uma universidade americana. 2 peixes adolescentes nadavam no mar e encontraram um bem mais velho. O mais velho, cumprimentando-os, disse: "E aí, rapazes, como está a água?" Eles se olharam, estranhando, não responderam e nadaram para longe rápido, comentando depois um com o outro, assustados: "Água? Mas o que é água?" É isso. Democracia na justiça, de dentro para fora e de fora para mais fora ainda, até que a primeira esteja tão entranhada na segunda que ninguém consiga mais diferenciar, até que um seminário como esse nosso fique datado e seja de se estranhar os 2 juizinhas do futuro dizendo um ao outro: "As pessoas se reuniam para discutir justiça e democracia? Como assim?"